Meus irmãos, a paz do Senhor. Sentados como os irmãos estão, eu quero convidá-los a ler no livro de Jó, livro mais antigo da Bíblia, Jó capítulo 1. Enquanto você localiza a referência bíblica, eu louvo a Deus pela vida dos meus pastores, pastor Zilmar, pastor Carlos, pastor Adriano, pastor Silas, pastor Júnior e a toda a equipe de pastores que está aqui na nossa retaguarda. Nós louvamos a Deus por essa terça-feira poder repartir com os irmãos um pouco da palavra de Deus. Jó capítulo 1, quem achou o texto bíblico diz amém. Na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era um homem íntegro e justo, temia Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentos, e tinha muita gente a seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. Seus filhos costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando o período de banquetes, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada, ele oferecia um holocausto em favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás veio com eles. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás: acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. O último versículo do capítulo diz assim: em tudo isso, Jó não pecou, nem culpou a Deus por coisa alguma. Amém? Eu quero nessa noite ministrar sobre Jó, pai espiritual e sacerdote doméstico. Essa figura patriarcal, ela é impressionante na história do povo de Deus. E nós sabemos que Jó, ele é um estudo de caso sobre o sofrimento. A tentativa de responder aquilo que é objeto de estudo da filosofia, da história, da antropologia. Por que sofre o justo? Afinal de contas, por que o sofrimento tem a capacidade de tornar algumas pessoas profundamente amargas, enquanto que outras, nesse processo, reencontram o propósito para a vida, ressignificam o sofrimento e dão ao seu sofrimento uma causa maior do que elas mesmas, né? A Bíblia, ela é um livro que trabalha com a ideia central de alegria, mas essa alegria, geralmente, ela acontece no meio da dor, no meio dos vales da vida. Essa alegria, por ser produzida pela ação do Espírito, ela se dá nos vales de lágrimas. E é impressionante que Jó, ele é um livro maravilhoso. Eu tive um professor chamado Dr. Roger, ele é um doutor alemão, um pastor alemão. Ele foi meu professor na pós-graduação em hermenêutica, e ele era conhecido como uma grande, talvez uma das maiores autoridades brasileiras no livro de Jó. O pessoal dizia que ele era tão íntimo de Jó que, quando ele estava pregando, é como se ele conhecesse Jó. E eu percebi isso de perto quando, em um dia, ele nos deu uma aula de 8 horas seguidas, de 7 da manhã até 5 da tarde, sem sair de Jó. Eu fiquei impressionado como esse livro é profundo. E esse livro, ele tem inspirado outros homens e outras mulheres ao longo da história a pensarem sobre o real sentido do sofrimento. Paulo irá dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Portanto, você perceberá que a vida cristã, ela é feita de dias bons e de dias ruins.
mas no meio de tudo isso, Deus está nos conduzindo. Deus tem uma meta, e Ele não muda essa meta. A sua meta é estabelecer a imagem do seu Filho em nós, e isso envolve às vezes sofrimento. E você perceberá que o livro de Jó, ele é impressionante pela quantidade de perguntas que ele levanta. Do capítulo 1 ao capítulo 37, Jó faz aproximadamente 68 perguntas. Deus não lhe responde nenhuma. Deus só começa a falar com ele a partir do capítulo de número 38. E é impressionante que você vai descobrir que o livro de Jó está nos ensinando que o foco da fé não é ou não são as respostas acerca do sofrimento. Se você descobrisse por que você sofre, não mudaria em nada. Mas o livro de Jó é um convite a celebrar, a adorar, mesmo no meio do mistério. O livro de Jó trabalha com a ideia de transformar a dor em propósito, transformar a dor em significado. É importante situá-lo dentro do seu universo bíblico e literário. Ele pertence ao gênero chamado de sapiencial. Portanto, ele quer nos ensinar o sofrimento, ele é um grande recurso pedagógico de Deus. Alguém disse com muita propriedade que se não fossem os homens e mulheres que lidaram de forma atroz, com dores cruéis, com perdas, com sentimentos às vezes de completo fracasso e abandono, o mundo não teria livros e pessoas que têm essa capacidade pedagógica de nos ensinar. Porque o sofrimento é a capacidade de me fazer enxergar que para além de tudo que eu estou passando, existe um Deus tremendamente pedagógico, que vai me modelando em tudo que eu passo. E eu sempre gosto de contar, atrelar aquilo que eu prego, alguma experiência pessoal. Eu me lembro que antes de vir morar em Camboriú, meu avô, com 93 anos de idade, quebrou o fêmur. Ele passava o dia todinho dormindo. À noite ele ficava gritando, Lucier, Lucier. Com o tempo eu comecei a pensar, Deus, quando eu não era crente, eu era ateu, eu era militante marxista, eu fiz muita coisa maluca, mas eu nunca me lembro de ter atirado pedra na cruz. Por que eu estou passando por isso? E eu ouvi a voz do Espírito de Deus, assim como você está ouvindo minha voz. Para onde você vai, você precisa disso. Quando eu cheguei em Camboriú, comecei a trabalhar como cuidador do Wilson Plauto Rolinha. Ele dormia durante o dia e à noite ficava acordado, chamando, Lucier, Lucier, né? Então Deus sabe exatamente como administrar o sofrimento. Ele não quer nos matar. Se Deus quisesse nos matar, Ele nos mataria facilmente. O sofrimento de Deus é pedagógico. Ele te torna melhor. Ele te torna melhor. Ele te ajusta melhor à vontade de Deus. É um ajustar das velas da vida ao vento do Espírito, para que você saia desse lugar onde você está e seja guiado até o propósito de Deus de verdade. Agora, na literatura sapiencial, nós temos 4 livros, né? Nós temos Jó, e Jó nos ensina a lidar com o sofrimento sem ser consumido pelo desespero. E a única forma de você não ser dominado pela amargura é você encontrar um propósito para aquilo. Ana, a Bíblia diz que ela orava e Eli a teve por embriagada. Ela disse, não, Senhor, eu estou apenas derramando a minha amargura diante do Senhor. Mas depois de um culto, depois de um ritual, ela resolveu fazer um culto extra. E naquela noite, naquela manhã, ela entregou a sua amargura a Deus. Ela falou, Deus, o meu ventre é uma terra seca, mas se o Senhor gerar alguma coisa aqui, eu sei que o altar de Israel não está muito bem. Ali existe Rofini e Finéias, eles estão muito, muito maus. Mas se o Senhor me der um filho, o Senhor pode usar para aquele altar. Deus mudou automaticamente aquela condição. O texto diz que ela transformou aquele momento de amargura, a sua esterilidade, aquilo que lhe causava profunda amargura, em uma causa. Ela fez um propósito, ela fez uma aliança com Deus. E é impressionante quando a gente às vezes sofre, mas de repente parece que a vida dá um estalo, e a gente descobre por que está sofrendo. Aí a gente começa a fazer caminhos de volta, a gente começa a trilhar novos caminhos, a gente começa a descobrir propósitos onde não via, a gente começa a visitar lugares comuns, e a gente começa a perceber tanta coisa que a gente não via.
E Jó nos ensina exatamente isso. Jó está dizendo: não permita que o momento que você está vivendo lhe torne amargo. Se você se fechar na sua amargura, você vai achar que todo mundo é mau, todo mundo é ruim. Eu não pedi permissão para contar, mas somos casados, vai fazer 18 anos. Terceiro mês de casado, que eu casei com a Dana, eu acordei de madrugada, ela estava chorando. Eu pensei: meu Deus, será que ela já se arrependeu? Mas não era. Na época eu cursava psicologia, comecei a conversar com ela, descobri que ela havia sido abusada sexualmente 3 vezes, em lares e em abrigos. A Dani poderia ter fechado-se na sua dor, na sua ferida, tornado-se uma mulher amarga e, seguindo a filosofia da nossa cultura, dizer: todos os homens são malignos e maus. E uma vez, por conta da experiência de ser casado com ela, uma moça chegou para mim e disse: pastor, como é que eu posso chamar Deus de pai? O meu pai me estuprou. Eu falei: simples, querida, é que o Deus que eu chamo de pai não é canalha igual ao seu pai. E a Bíblia diz que se os homens sendo maus, se nós como pais sendo maus, podemos dar boas dádivas, o seu pai foi mau. O pai do qual eu estou falando não é um pai que abusa, é um pai que protege, é um pai que guarda, é um pai que guia, é um pai que conduz. Então escute, você pode escolher nesta noite ficar fechado dentro da sua dor, tornar-se amargo, azedo e ficar aí só esperando a morte chegar. Ou você pode ressignificar, se encontrar propósito e ainda viver aquilo que dá tempo. Porque dá. A Dani tem 1 mês que se formou terapeuta. Ela cuida de mulheres abusadas. A Dani se formou assistente social. Ela transformou a sua dor em propósito. Jó nos ensina: não fique focado na sua dor. Não tente achar respostas para aquilo que você viveu ou que fizeram com você. Não é o que fizeram com você, é o que você vai fazer com o que fizeram com você. E nesta noite, o Espírito de Deus está dizendo: saia desta bolha de amargura, volte a viver. Volte a viver, né? Agora, nós temos o livro de Salmos, e o livro de Salmos, ele é impressionante porque ele traz consigo toda a gama de sentimentos e emoções. Pastor, eu não tenho inteligência emocional. Leia o livro de Salmos. O livro de Salmos vai lhe ensinar a lidar com a angústia, com a raiva, com o rancor, com a tristeza, com a dor, com o medo. E lhe ensinará como é que eles podem ser totalmente curados. Porque eu creio que Deus cura as emoções. Eu creio que o Evangelho é um projeto integral de saúde. Saúde para o corpo, saúde para a alma. Eu sei que cada faixa etária da vida, ela é atormentada e assombrada e é molestada em algum sentimento, em alguma emoção em particular. Mas eu quero declarar nesta noite a medicina do céu. Paulo disse em Filipenses, capítulo 3, eu proíbo vocês de estarem inquietos, angustiados, doentes por qualquer coisa. E tudo aquilo que vos angustia, inquieta, e a palavra angustiar aqui é sufocar, asfixiar, roubar o sentido de estar vivo. Tudo aquilo que vos inquieta, seja conhecido diante de Deus pela oração e súplica. E o Deus de paz, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, possuirá os vossos corações e os vossos sentimentos. A gente fala muito em plenitude do Espírito, a gente fala muito em plenitude de alegria, a gente fala muito em plenitude de poder. Então nessa noite eu quero falar sobre plenitude de cura. Deus quer te curar em sua alma, Deus quer lhe curar em suas emoções. E sabe como é que Ele faz isso? Eu aprendi como pastor, como professor, que tem coisas que estão em mim, que enquanto alguém não explicar aquilo à luz da palavra, eu não vou ser curado, porque o psicólogo dá um diagnóstico, e eles são profissionais importantíssimos. O psiquiatra prescreve algum remédio, e ele diz: aprenda a viver com isso. O Evangelho não. O Evangelho diz assim: coloque isso aqui na minha mão, que eu curo. Coloque isso aqui na minha mão, que eu devolvo renovado e restaurado. Faço minha uma frase de um psiquiatra judeu que sobreviveu aos campos de concentração, irmã Marinês, como psicólogo judeu, as pessoas se suicidando aos montes ao lado dele. Ele foi ali, ele entrou naquele campo de concentração ateu, mas lá ele descobriu Deus. Ele disse: quem tem um porquê, suporta qualquer como. Nenhum ambiente, por mais apertado ou opressor, é maior do que o poder da fé. Não tem problema em ficar com raiva, expresse a sua raiva.
externalize a sua raiva, mas no lugar certo. Pastor, qual a diferença entre fofoca e oração? Quando eu não gosto de alguém, eu vou para outra pessoa e digo, olha, não gosto do Travasso, porque ele é preto. Se ele fosse loiro, eu gostava, né? Agora, se eu for diante de Deus, Senhor, não gosto do Travasso, isso é oração. Deus está nos convidando a orar mais e fofocar menos. Nós temos o livro de Provérbios, e o livro de Provérbios nos ensinam literalmente como viver sem ser literalmente destruído pela corrupção. O livro de Provérbios está nos ensinando que a corrupção irá nos acompanhar do começo ao fim da vida. Para o lugar que você se dirigir, haverá corrupção, haverá maldade, mas ele está dizendo, é possível viver acima de tudo isso. O Evangelho não é só sobre estética, sobre santidade estética, é sobre ética. O Evangelho produz uma capacidade poderosa na alma e no espírito, de não deixar-se curvar-se diante de nada, ainda que toquem os instrumentos e digam, quem não se curvar vai morrer. Sabe o que nós podemos dizer no mesmo espírito que habitou aqueles jovens na Babilônia? Olha, se Deus quiser, Ele pode nos livrar, mas se Ele não livrar, a gente não vai se curvar de jeito nenhum. Jesus diz a mesma coisa, o diabo diz, está vendo esses reinos e toda a sua glória, tudo será seu, se prostrado me adorares, está escrito, só o Senhor Deus adorarás, somente a Ele darás culto. Nós temos o livro de Eclesiastes, e eu amo o livro de Eclesiastes, porque o livro de Eclesiastes é o mais filosófico do Antigo Testamento, e ele nos ensina a viver e a aprender a viver antes de morrer. Eclesiastes está dizendo 3 coisas, em especial no capítulo 9 e no verso 6. Vai, come com alegria a tua comida, bebe gostosamente do teu vinho, e goza a vida com a mulher que tu amas, porque isso é a porção de Deus para compensar todo o sofrimento que caracteriza a vida humana. Ele está dizendo 3 coisas. Primeiro, você vai morrer. Então viva antes de morrer. Tem gente que não vive. Ele está dizendo, segunda coisa, o tempo não para porque você ficou magoado. Melhor definição de tempo que eu vi até hoje vem de um poeta gaúcho chamado Mário Quintana. Ele disse, descobri que o mais perigoso dos animais domésticos não é o cachorro nem o gato, é o relógio de parede. Tem um que está na minha casa há 3 gerações, e todos os dias quando eu chego às 5 da tarde, ele me olha friamente e me diz, Mário, eu vou lhe comer. O tempo devora, e o nosso problema é que a gente congela promessas que faz no começo do ano. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Nessa noite o Senhor quer atear fogo a promessa que você fez de ser cheio. Eu não estou esperando pelo Natal, eu estou esperando por Cristo. E eu não estou esperando pelos presentes, eu já estou celebrando porque o Cordeiro já foi dado. Eu vou ser mais enfático, beber cerveja e uísque é para os fracos, eu bebo é Santa Ceia. Bendito é o Cordeiro mesmo. Agora, o livro de Jó, ele é impressionante, porque ele levanta muitas questões e muitos questionamentos assim, honestos. Irmãos, já disse isso tantas vezes, Deus não tem nenhum problema com quem faz perguntas. Deus tem problemas com o cínico, com aquele que finge que está vivo, finge que está bem. Irmãos, não há problemas em admitir. Eu gosto do conceito de santidade de Jesus. Sabe qual é o conceito de santidade de Jesus? Admite cansaço, admite sede, admite fome, admite necessidade de ajuda, porque isso é santidade. Santidade não anula a sua humanidade, a santidade lhe humaniza tanto que você percebe a dor alheia, você se sensibiliza com o outro. Os amigos de Jó os chama de fato do que eles são, médicos molestos, porque eles não conseguem trazer na sua fala cura. Do contrário, eles tentam explicar ou achar alguma situação para aquilo. Irmãos, tem momentos que eu e você vamos viver coisas que ninguém vai conseguir explicar. E Deus está dizendo, pare de tentar achar resposta para isso. Celebre o fato de que você está vivo. Você está vivo. Agora, 4 características de Jó nesse capítulo. Muitas outras poderiam aparecer, mas 4 me chamam muito a atenção. É um culto de ensino e a gente pode falar mais calmo, né? Primeiro, Jó, ele é um homem contrito.
em meio às conquistas. É impressionante que Jó, ele supervisionava a conduta dos filhos. É impressionante que Jó, ele era literalmente um empreendedor. Ele é alguém que cresce sempre dentro da rota da vontade de Deus. Não importa o patamar que Jó chega, irmãos, ele não perdeu a integridade na escalada. Não perdeu. Pastor, o que é a palavra íntegro? A palavra íntegro, tanto na língua hebraica quanto na língua grega do Novo Testamento, descreve a natureza de alguém que é inteiro numa realidade em que tudo está quebrado. Ele nega-se, ele não se permite deixar-se desconstruir. Sabe por quê? Porque eu quero que você entenda que podem roubar os seus bens, podem roubar a qualidade das roupas que você veste, podem até cercarem e impedirem você de entrar em lugares que você costuma comer, que são muito bem-vindos. Mas existe uma coisa que ninguém pode roubar, são as suas convicções. São as convicções que me fazem adorar, são as convicções que me fazem celebrar, são as convicções que me mantêm vivo. Tem um filme que é baseado na queda da Bastilha, importante período da Revolução Francesa. Esse filme parece que é um filme de terror, mas não é. A todo custo as pessoas tentam matar aquele ator principal. E tem uma hora que o cara descarrega uma escopeta com alguns tiros em cima dele e pergunta: por que você não morre? Ele disse: simples, é porque convicções são a prova de balas. O que lhe mantém vivo não é o que você tem, é o que você é em Deus. O que lhe mantém de pé não é o que você sabe fazer, é o que Deus lhe chamou para experimentar. Ele lhe chama de filho. Isso é privilégio. É impressionante que Jó, na medida em que cresce, também cresce a sua integridade. Ele cerca tudo que ele faz de uma integridade tremenda, de uma lealdade profunda a Deus. Ele é meticuloso. Pastor Gilmar algumas vezes fala aqui uma palavra: às vezes nós temos que ser radicais com nós mesmos. E eu acredito nisso, não para aplicar aos outros, mas para aplicar a mim, né? O meu processo de conversão, ele exigiu em alguns momentos, algumas posturas de radicalidade. Eu vim de uma mentalidade ateísta, de uma mentalidade questionadora. Houve momentos que eu beirei, eu flertei com o ateísmo, com a insegurança, com a incerteza, com o pavor, mas eu decidi dar um salto de fé e confiar que Deus não brinca com os meus sentimentos, que Deus não brinca com a minha vida, que quando Ele me mandou sair de onde saí e me mandou ir para onde eu vim, Ele não estava me pregando uma peça. Deus não prega peça com a sua vida, Deus não brinca com os seus sentimentos. Deus, Ele está decidido a fazer acontecer aquilo que Ele prometeu, e enquanto Ele vai trabalhando o cenário para isso acontecer, Ele vai trabalhando em você. É isso que Paulo quer dizer, quando ele diz: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. A segunda coisa que o livro de Jó nos ensina é que ele é piedoso em público, mas ele é santo em casa. Eu sempre tenho dito, as pessoas podem nos admirar pelo pouco que conhecem da gente, mas as nossas esposas e filhos nos amam apesar do que conhecem de nós. E nisso consiste a grandeza do amor. Por isso que eu entendo que o lar, literalmente, ele é o melhor seminário. O lar é o melhor lugar para a gente testar a fé. E eu tenho tentado de forma prática. Eu trabalho muito com ideias, mas eu tento viver de forma muito prática o Evangelho, e ensinando meus filhos a crerem também. E eu sempre aprendo com o sofrimento de forma muito concreta. Eu me lembro que há uns 6 meses atrás, eu andava um pouco estressado. E pastor estressado é um perigo, né? E eu vi um tutorial: está estressado? Vá plantar cebolinhas. Aí eu peguei, comprei uma caixa de ovos, recortei, plantei 14 cebolinhas. O tutorial dizia assim: regue durante 17 dias e você terá tempero de qualidade. Eu reguei.
Reguei uma por uma. Quando deu lá os 17 dias, não apareceu nenhum broto. Eu fiquei com raiva. Eu falei, vou jogar isso no mato, né? Só que no outro dia, por incrível que pareça, de todas aquelas cebolas, menos uma, estavam com um pequeno broto. Aquilo me alegrou, mas eu não fiquei focado naquelas que brotaram. Eu fiquei atento na que não focou. Reguei até 21 dias, ela ficou amarela. Eu falei, vou ter que arrancar, senão vai apodrecer, estragar as outras. Eu estava com um anel do meu filho na mão, que caiu na hora. E eu tinha me levantado do devocional e da oração, por conta de um momento de angústia e de uma perseguição. Quando eu dobrei o joelho, eu olhei, eu descobri que eu tinha colocado a cebolinha de cabeça para baixo. Ela estava com um broto desse tamanho, maior do que todas as outras. E assim como você está ouvindo a minha voz, eu ouvi a voz de Deus na área da minha casa. Assim é a sua vida, assim é o seu ministério, assim é a tua trajetória. Tem horas que a maldade humana, a inveja alheia, coloca você de cabeça para baixo. Mas não tem problema não. Mesmo de cabeça para baixo, eu estou lhe regando. E na minha presença, até de cabeça para baixo, você cresce. Se você tem chamada, propósito, isso é como a vida. Podem ir lá arrancar flor, arrancar o jardim inteiro, mas ninguém impede a primavera. E ministério é isso, chamada é isso. Jó, ele é piedoso em público e santo em casa. Por quê? Porque Jó é um sacerdote criterioso. A Bíblia diz que ele se preocupa, ele santifica-se pelos filhos e depois ele preocupa-se com a possibilidade de no interior do coração eles terem se envaidecido por tudo que tinham. Ele está preocupado com o coração dos filhos. E aqui eu tenho uma palavra de Deus para nós. Deus nos chama a exercer o nosso sacerdócio com excelência. Eu tenho aprendido o seguinte: esse púlpito esse aqui e outros que eu prego, ele é um púlpito provisório. O púlpito permanente é o meu lar. O púlpito permanente é a minha casa. O púlpito permanente é a minha família. Que os nossos filhos cresçam temendo ao Senhor, amando o Senhor. Irmãos, escute uma coisa: se você tem filhos adolescentes, como eu tenho, e em algum momento eles vierem pedir a sua opinião sobre alguma coisa, cante o hino 10 da harpa cristã. Bendito seja o Pai, bendito seja o Filho e bendito seja o Espírito. Porque adolescente só pede opinião para quem ele respeita. Celebre quando eles vêm lhe pedir ajuda, é porque eles têm uma confiança de que você é capaz de ajudá-los. Jó é sobre isso, é sobre vida familiar. Não é uma santidade etérea, não é uma santidade pública, é uma santidade comum. Não é uma santidade que afugenta as pessoas, é uma santidade que atrai. Irmãos, tem gente que é tão santa que ninguém quer estar perto delas. Jesus, todo mundo queria estar perto dele. Eu sou descendente de índio, já falei, e também judeu. Eu tenho o cabelo assim meio crescido. Teve um dia que o irmão chegou para outro e falou assim: eu não consigo acreditar como é que Deus usa o pastor Lucier com aquele cabelo crescido. Eu falei: nem eu. Nem eu, nem quero saber. Jó, literalmente, ele é um homem odiado por reinos. Quando você lê os versículos 6 a 10, Deus o tinha em autoestima e Satanás o julgava como um privilegiado. Olha aqui para mim, irmãos. É impressionante que aqui tem coisas que precisam ser pensadas com profundidade e com seriedade. Uma delas é que Deus diz acerca de Jó: não é um grupo de religiosos, não é uma junta de homens piedosos, é o próprio Deus que conhece tudo e todos. Diz: viste o meu servo Jó? Não há ninguém semelhante a ele. Só que Jó, no capítulo 42, ele diz assim: eu te conhecia só de ouvir falar. Eu fiquei tentando entender o que é isso, e perguntei a esse professor meu. Esse é simples, você. Não é o que Jó era o que Deus o tornaria depois desse processo. Deus já o via como obra acabada. Eu quero liberar a palavra de Deus sobre a tua vida. Aquele que começou a boa obra,
Ele é poderoso para concluí-la até o dia de Cristo Jesus. E sabe o que eu gosto dessa expressão paulina de Colossenses 1:18? É que o que Paulo tem em mente é uma pequena peça de cerâmica muito delicada, muito frágil. Ela está sobre duas pedras, uma prensa. Se aquilo fizer um pequeno movimento, esmigalha elas. O que Paulo está dizendo é: quem suporta o peso do processo todinho não é você, é Deus. Por isso que você sai vivo e sai diferente. E o que acontece, pastor, depois que Deus modela-me como vaso no sofrimento? Aí Paulo disse: Paulo, temos esse tesouro em vasos de barro. O vaso é fraco, mas o conteúdo que carrega é excelente. Você é fraco, mas o Espírito de Deus habita em você. O mesmo Espírito que estava sobre Bezaliel, o mesmo Espírito que estava sobre Daniel, o mesmo Espírito que inspirou Paulo, o mesmo Espírito que inspirou os escritores do Novo Testamento, é o mesmo que está em mim e você. Às vezes a gente não acredita que Deus consegue nos mostrar saída para as situações que a gente está vivendo. Ouse perguntar a Ele, ouse clamar a Ele, e veja se Ele não lhe responde de uma forma que você vai ficar maravilhado. E geralmente Ele usa a própria palavra. A minha Bíblia diz: o coelho é fraco, mas está sobre a rocha. É por isso que a gente não é apanhado pelas armadilhas da vida. Irmãos, Deus, a gente não imagina quantos livramentos Deus dá para a gente. Deus estabeleceu que a gente vai ficar vivo, então a gente nem percebe. Um dia eu estava aqui na panificadora, a Monte Belém. Aqui é a Monte Belém, não era a Monte Belém, né? E eu pedi um strudel com café amargo. Os irmãos já sabem que eu gosto disso, né? Eu gosto de strudel com café amargo. De repente eu ouvi uma voz: saia daqui agora. Eu olhei, pensei que era alguém mandando eu embora, mas não era. Como eu sabia que era a voz de Deus, só deixei R$10 debaixo da xícara, nem tomei o café e saí bem rápido. Quando eu saí, só ouvi 5 tiros. Sabe por quê? Aprenda uma coisa: você está vivo porque Deus se antecipa ao mal. Você permanece vivo porque Ele chega antes. Não quero, irmãos, diz Paulo, que ignoreis a tão grande e tamanha angústia que nos sobreveio na Ásia. Tamanha foi que até da vida nos desesperamos. Já tínhamos em nós mesmos uma sentença de morte lavrada, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que até dos mortos ressuscita. Esse é o Deus da Bíblia, esse é o Deus das Escrituras, esse é o Deus de Jó. Jó, ele é um homem amado e odiado, mas é impressionante que em dado momento ele passa por um período de perdas, e a Bíblia apresenta no capítulo 1, versículo 1, ao capítulo 2, versículo 10, apresenta 7 calamidades que se abateram sobre Jó. Jó teve calamidades sociais, Jó teve calamidades sobrenaturais, Jó teve calamidades políticas, Jó teve calamidades meteorológicas, Jó teve calamidades domésticas, Jó teve calamidades físicas, Jó teve calamidades teológicas. Pastor, o que é uma calamidade teológica? É quando o indivíduo é tomado por uma crise existencial tão grande que ele se pergunta: onde foi que Deus me perdeu de vista? E Jó chega nesse nível. Mas o golpe mais duro vem da esposa. A esposa chega e fala assim: tu ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó responde como um bom patriarca. Ele fala assim: ó, mulher, como uma louca fala tu. A palavra louca aqui não é pessoa com perturbação mental, nem desordem psíquica, nebalt, em língua hebraica. É alguém que quando tudo está bem, celebra e diz: Deus é bom em todo o tempo. Deus removeu o seu favor, Deus não existe, Deus é mau, Deus não gosta de mim. É a pessoa de fé oscilante. Jó disse: olha aqui, como falas uma louca, fala tu. Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque quando muda toda a história, tudo na vida de Jó é novo.
menos a mulher. A mulher mesma, ela não morreu naquele processo de luto de 10 filhos. E eu quero declarar sobre você que a fé é maior do que o poder do luto. A fé é maior do que o poder da pandemia. A fé lhe manterá vivo para você viver junto com a sua casa a promessa de Deus. Quando estourou a pandemia, pastor Silas, pastor Júnior, pastor Gabriel, a minha crise do vírus foi muito forte, porque eu trabalho muito com a mente, então eu tinha delírios, né? Eu tinha delírios, eu ficava vendo a casa andando nesse movimento, era uma coisa louca. E aquilo que eu vejo com olhos abertos, eu vi muito mais demônios. Chegava e dizia assim, por que você não morre? Mas gritando, por que você não morre? E eu só dizia uma coisa, porque quem determina o dia é Deus. Escute, ninguém morre de véspera. Sobre a vida de todo justo, como Jó, está lavrada uma sentença. Só morre quando acabar. E terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Ninguém morre de véspera. Ninguém. Escute uma coisa, irmãos. A gente tem que sair daqui acreditando. Eu sou apaixonado pela fé da Dani. A Dani, ela é quieta assim, mas ela tem uma fé ousada, assim, uma fé terrível. Ela tem uma convicção tão poderosa de que nada nesse universo pode acontecer se Deus não... Eu conheço o conceito de soberania teologicamente. Ela conhece o conceito na prática. Ela crê. Ela acredita que nada neste mundo foge do domínio de Deus. Eu quero declarar diante daqueles que são reféns de uma demonologia errada. Escute uma coisa, quem governa este universo é Deus. E como disse Lutero, o diabo é o diabo de Deus. Só vai aonde Deus permite. Todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que é nascido de Deus, o maligno não toca. O regar baixerevá tumemou. O begabandolei de avô e essa demandarai. Tenha nesta noite a sua esperança restaurada. O diabo não pode se opor nem impedir o que Deus estabeleceu para você. Ele pode até comparecer diante de Deus, mas Deus apostou todas as fichas em Jó. Sabe por quê? Porque Deus te conhece e Ele sabe que você não vai negá-lo. Ele sabe. Ele sabe que Deus conhece. Está escrito: Deus não tenta ninguém acima das suas forças, mas com a tentação envia o escape. Irmãos, o mal nos cerca de perto. Olha aqui para mim, escute uma coisa, eu quero que você acredite. O evangelho não facilita nada para ninguém. O evangelho não é a religião da facilidade. Eu sempre digo, se você não gosta de sofrimento, eu lhe recomendo o budismo. Para ser budista. Agora, o problema aqui, o bom aqui, é que é sofrimento. Mas é sofrimento bem acompanhado. E eu tenho certeza, eu tenho provas concretas de que o mundo espiritual nos observa. Um dia eu estava numa aula de fundamentos filosóficos e epistemológicos da psicologia. Professor meu, um doutor da universidade. Eu tinha saído de casa, naquele dia não tinha nada em casa. Ele falou assim: Lucier, assim na frente de toda a turma, Lucier, quando você desistir dessa ideia de ser pastor pobre, converse comigo. Veja, eu estou aqui, eu tenho netos, eu tenho bisnetos. Daqui a 200 anos eu não estarei aqui, mas a irmandade da qual eu faço parte cuidará de mim, dos meus netos e dos meus bisnetos. Ele disse: venha para a família tal. Eu disse: querido, não dá, eu já tenho um Senhor.
Diante de toda a turma, eu sabia o que ele estava propondo. Isso não foi só uma vez, não foi duas, sabe por quê? O diabo sabe o que existe de precioso em você, ele quer comprar, mas qualquer proposta do diabo não cobre aquilo que Deus já investiu em você. Não fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, com coisas corruptíveis como prata e ouro, mas com o precioso sangue de um cordeiro. Te valoriza. Você foi arrancado do mercado de escravo por bom preço. Glorifica o Senhor. Eu tenho um amigo chamado Adriano Lima, ele mora em Araquari. Amanhã eu vou passar na casa dele, porque eu vou pregar em Joinville. Esse moço, quando chegou aqui, um dia ele está subindo ali a curva do Pica-Pau. Ele orou comigo aqui, orou muitas noites de madrugada. E o pai dele, um presbítero bem sucedido e excelente da igreja, ficou doente, foi parar no hospital psiquiátrico. Sabe o que aconteceu? Um demônio de alto escalão se manifestou na frente dele, se materializou. Tem gente que pensa que isso é ficção científica. Tem crente que pensa que demônio não existe. Demônio é mais real do que isso aqui, ó. Mas o reino de Deus é mais ainda. E eu declaro a palavra de Deus: as portas do inferno nunca prevalecerão contra a igreja do Deus vivo. E ele entrou e aquele demônio, pastor, se manifestou assim e disse: me empreste a sua voz. O Adriano tem uma voz, ele era locutor de rodeio. Se eu conhecer o cowboy, locutor de filho, ele tinha uma voz de cowboy, locutor de rodeio. Ele disse: me dê tua voz, me empreste tua voz, que eu lhe faço conhecido nacionalmente. Lhe dou dinheiro, lhe dou mulheres, e tem mais: eu tiro seu pai do hospital psiquiátrico, porque o seu Deus não consegue tirar. Ele ficou perturbado, e a gente ia orando de madrugada aqui, mas não falou nada para ninguém. Ele estava descendo a curva do Pica-Pau, e ia passando uma irmã aqui do círculo de oração. A gente recém-chegado na cidade, né? Ela foi passando, o Adriano vinha descendo, e ela passando, ela não sabia o nome dele também, porque a gente não falava com ninguém. A gente ainda sou esquisito. Ela gritou assim: Adriano, Deus mandou dizer que está cumprindo a proposta que o diabo lhe fez ontem. E quem vai tirar seu pai do hospital psiquiátrico não é o diabo, sou eu. Desperta, tu que dormes nesta noite, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Eu repito as coisas, não tenho problema com repetir. Deus está dizendo: você é o sacerdote do seu lar, exerça um sacerdócio excelente, volte ao lugar de oração, faça com que aquele lugar tenha marcas de lágrimas e marcas dos seus joelhos, porque eu vou mudar a situação. Eu já contei isso aqui tantas vezes. Um dia o meu filho Pierre é todo charmoso, os irmãos sabem que ele é todo mais dado. E um dia eu cheguei da faculdade, fui dormir quase que vestido assim, de cansado. Ele acordou, 3 horas da manhã, ele estava assim olhando para mim. Eu falei: o que foi, menino? Ele apontou para o meu relógio, eu estava com o relógio no braço. Ele disse: são 3 horas da manhã, o que é que o sacerdote está fazendo dormindo? Papai, Jesus me disse lá na minha cama que está ali esperando, lá no seu lugar de oração. Ele quer falar com você. E eu vou dormir. Deus dá um jeito de nos acordar. Deus dá um jeito de nos despertar. Escute, a gente está num cativeiro cultural, a gente está num cativeiro espiritual, mas a gente não usa as armas, as mesmas armas. As armas da nossa milícia são poderosas em Deus para destruir fortalezas mentais. Pastor, como é que eu lido com o inimigo? Leve-o a sua batalha para o nível da oração. Lá ele não lhe alcançará. Tem gente que fica perdendo tempo com o que as pessoas falam. Eu até brinco, quando eu brinco, eu não tenho problema se eu passar na rua e alguém falar assim: ô feioso. Eu não olho, não me acho feio. Ô esquisito, também não olho. Ô cabeção, aí eu olho porque de fato é grande. Isso é bom senso. O que é isso?
Não tenha problema em admitir as suas limitações, mas não perca tempo brigando com o que não vale a pena. Para de ficar brigando com o que não vale a pena. Quando Davi foi para o campo de batalha, o seu irmão fala: eu sei com quem você deixou aquelas poucas ovelhas. Davi, desviando-se dele, foi para o gigante. Eu não vim aqui para discutir com meu irmão, eu vim aqui foi para matar gigantes. Nesta noite o Senhor está dizendo: para de se meter em guerra que não é tua. Vá fazer o que Deus lhe chamou. E Deus lhe chamou para derrubar gigantes, não para estar brigando com ninguém. O gol retomar como repartir que ao som. O Espírito de Deus está dizendo: restaura o teu sacerdócio doméstico, restaura o teu sacerdócio doméstico. Eu estou terminando. Jó, ele é um paradigma em questões de fé. Por quê? Porque o diabo, quando diz: o Senhor tem cercado ele de bens, tudo que ele faz dá certo, ele é bem sucedido em tudo. O Senhor cercou ele de privilégios. Qualquer uma dessas condições te adora. Sabe o que o diabo está dizendo? O diabo está dizendo: ninguém ama mais a ti, ó Deus, do que o que tem. Ninguém ama mais a ti do que a própria saúde. Ninguém ama mais a ti do que a própria família. Ninguém ama mais a ti do que a própria vida. Sabe o que aconteceu? Jó está literalmente desconstruindo aquilo que o diabo está dizendo. O diabo está dizendo: todo homem tem um preço. E de fato, no mundo sim, mas no evangelho, o homem que foi comprado não tem mais preço. Quem já foi comprado não tem preço. Sabe por quê? Porque Deus, Jó está dizendo, quando Jó diz assim: como falas uma louca mulher, falas tu? Jó está dizendo: olha, eu te conheço e eu conheço Deus. Eu posso perder você, mas se eu não perder Deus, eu consigo resgatar você. Eu posso perder as riquezas, mas se não perder Deus, as riquezas voltam. Eu posso perder a saúde, mas se não perder Deus, a saúde volta. Eu posso perder o prestígio, mas se eu não perder Deus, o prestígio volta. Jó, portanto, é um homem que ele escolhe entre o Senhor e os bens. E Jó escolhe entre a comunhão e a família. Ele fica com a comunhão com Deus. Ele escolhe entre o Senhor e o prestígio das riquezas. Ele fica com o Senhor. Jó escolhe entre o Senhor e as dores da vida. Jó disse: com dor ou sem dor eu vou continuar adorando. E sabe o que a Bíblia diz? Tiago 5:1-11 diz assim: viste a paciência de Jó? E como Deus mudou a sua sorte. Pastor, o que é que o Senhor quer dizer com isso? Olha aqui para mim. Não avalie a vida a partir do que você está vivendo agora. Não é o que você está vivendo agora, é para onde Deus está te conduzindo nesse processo. Eu sei que essa frase é uma frase batida e ela é mal usada pela filosofia coach. Mas eu vou me apropriar dela a partir de Jó. Suporte o processo, que você vai viver o propósito. E eu termino dizendo para você uma coisa que me impressiona em Jó. Jó, ele é um homem de ações antes, durante e depois. Antes das calamidades, ele oferece holocausto. Depois, também. Durante a tragédia familiar e financeira, ele declara a soberania de Deus. Depois do ciclo se fechar, ele oferece adoração. Agora veja, olha o que o texto diz. Se levantou, rasgou o manto, raspou a cabeça, se lançou em terra e adorou. Jó é um homem que pode ser descrito em 5 verbos de ações. Ele está dizendo: não importa o que me aconteça, nada vai tocar a minha integridade, nada vai tocar a minha comunhão com Deus.
E eu termino com isso, olha aqui para mim. Jó é também um homem de afirmações ousadas. Ele disse, nu saí. O que ele está dizendo? A vida é um intervalo entre duas nudez. A gente chega nu e sai nu. Usando a linguagem aqui da região, desta besteira. Se alguém não lhe vestir, você fica nu. Quando criança e quando morre. Ele está dizendo, o Senhor deu. Jó está dizendo, sabe o quê? Pare de acreditar que você é dono do que você tem. Tudo que você tem outro dono. Não é você, é o Senhor. Ele está dizendo o seguinte, o Senhor tomou. Ele está dizendo, quem dá quando quer, também tira quando quiser. E por último ele está dizendo, bendito seja o nome do Senhor. O que é que Jó está dizendo? Jamais ouse falar mal de Deus. Isso é falso. E em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu culpa alguma a Deus. Sabe o que eu acho interessante? Fique de pé para você orar comigo, por favor. A figura do diabo no Antigo Testamento, no livro de Jó, ela é a figura que é chamada de Ra-Satã, arqui-inimigo. Mas você sabe o que é impressionante? É que você não vai ver Jó dizendo, o diabo tirou. Não, ele diz, Deus deu, Deus tirou. Sabe o que é isso? Aprenda a conviver todos os dias com a consciência clara de que Deus governa tudo. Isso, irmãos, pensa num desespero. Outro dia eu vi um ateu, ele fez uma grande descoberta, mas ele não tinha a quem agradecer. A gente ganha uma promoção no mercado, já liga para os irmãos, meu Deus, Deus usou uma situação ali e me abençoou. Coisa boa é ter Deus para agradecer. Eu quero orar por sua vida, venha na frente comigo. É um culto de ensino. Quem está me ouvindo aqui diz amém. Tem momentos que Deus, Ele trabalha em nós naquilo que a gente é bom, é capacitado e excelente, né? Eu aprendi desde muito cedo a me virar. Eu comecei a trabalhar com 5 anos. Com 5 anos, dos 5 até os 11, eu administrava o comércio junto com meu pai. Com 11 anos eu gerenciava o comércio do meu pai. Eu sempre tive veia para comércio. Sempre tive. Mas chegou um tempo que Deus disse, não, você vai andar comigo. E eu vou cuidar de você e vou controlar a sua vida. E eu quero que você olhe aqui para mim. Um dia, isso tem uns 8 anos. Aquele processo de trabalhar de Deus. A Dani chegou para mim e disse assim, amor, vale no mercado comprar uma barra de sabão e um alface, e o almoço está pronto meio-dia. Ela é descendente de alemã, meio-dia é meio-dia mesmo, né? Só que eu falei para ela assim, amor, que nada, eu vou lá buscar o rancho do mês inteiro. A Bíblia usa a palavra logos ou logoi para descrever a palavra de Deus, mas existe uma palavra chamada rema. É quando você, inspirado pelo Espírito, diz alguma coisa que está na Bíblia. Isso toca o mundo espiritual. Cheguei no mercado, parei e não tinha ninguém. Eu falei, meu Deus, eu falei para a mulher que ia trazer a compra do mês, e agora? E o Espírito de Deus falou assim, não saia daqui. Eu estava num Fiat na frente do mercado Coque. De repente, veio uma aluna que eu dei aula há uns 11 anos atrás. Ela veio gritando, professor! Professor! Mas pensa numa mulher espalhafatosa. Professor! Eu falei, tá bom, irmão, já estou indo aí. Quando eu fui, ela falou assim, quer ganhar uma oferta especial? Eu falei, quero. Se você deixar essas compras aqui para mim, num lugar, eu vou te dar R$300. 8 anos era dinheiro. Eu estava num Fiatzinho e eu coloquei os 2 carros de compra completo. Tinha tudo. Você pensar de bom, e quem tem bom gosto tem. Quando eu coloquei dentro do carro, o carro fez isso aqui. Aí eu todo faceiro já tinha ganhado R$300. Eu coloquei o braço para fora e falei assim, ô minha irmã, onde é o endereço? Ela falou assim, na sua casa. Porque Ele é poderoso para fazer muito mais e além e abundantemente
daquilo que pedimos, pensamos ou imaginamos. Você está comendo músculo com chimichurri? Agradeça, isso lhe habilita para comer picanha. Quem é grato no pouco, sobre o muito será posto. Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo os dados inflamados do diabo na forma de culpa, de sentimento de abandono sobre a vida do meu irmão e da minha irmã, que está vivendo esse momento de processos. A sua vida está sendo modelada como um vaso para tornar-se recipiente da sua glória, habitação permanente do seu Espírito. Nesta noite eu oro pela vida deles e aqueles que me ouvem também em casa, que estão em leitos de enfermidade. Eu invoco a tua palavra. Ela diz: estes sinais hão de seguir aos que creem em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Levante a sua mão, eu estou debaixo da autoridade da palavra. Barakobederem, mandé satsamelo legava, coetsameno revasai, boregatsaman javolderá, ekauesataman jabolrebandarai. Nesta noite você vai dizer como Jó: eu sei que o meu Redentor está vivo e que por fim se levantará na terra. O teu Senhor está vivo, Ele não te perdeu de vista, Ele está te modelando. Existe uma pedagogia divina em andamento. Ele não quer te matar. Todas as coisas juntamente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Eu sinto, mas desceu uma coisa nova agora no Espírito. O Espírito de Deus está me dizendo que para algumas pessoas esse processo está se findando. Deus me mostrou nesta noite um companheiro aqui do ministério. Está chegando prosperidade de Deus para a tua casa, e é o tipo de prosperidade que a Bíblia diz: a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Eu quero declarar sobre a tua vida 3 coisas. Se você crê, você diz amém. Eu declaro sobre a tua vida prosperidade. Quem crê diz amém. Eu declaro sobre a tua vida longevidade. Você não vai morrer, amém. Eu declaro sobre a tua vida a paz de Deus que excede todo o entendimento. Você crê? Então bendiga e exalte o nome do Senhor. Obrigado, meu pastor. Obrigado. Aleluia. Maravilha. Obrigado, pastor Lucier. Glória a Deus, ainda de pé. Aleluia, glória a Deus. Amados, mensagem gostosa, né? E mudou Deus o cativeiro de Jó. Glória a Deus. Ele está mudando o cativeiro de alguém nessa noite. Em nome de Jesus. Sábado, então, amados, é o nosso culto de ceia. E eu quero lembrar você, para nós darmos ali uma reforçada na nossa assistência social. Venha para o culto de ceia acompanhado de ou uma cesta básica. Você que pode, traga uma cesta básica, ou uma sacolinha com alguma coisa dentro ali, que você vai estar ajudando, atendendo às necessidades que surgem na igreja, Irmã Luciete e presbítero irmão Benjamin agradece, A nossa assistência ali está meia fraquinha, então não esqueça disso. Venha sábado para a ceia, mas traga algo para nós colocarmos ali na assistência social para estar atendendo os nossos irmãos. Amém? Glória a Deus. Estenda as tuas mãos para cá. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do glorioso Espírito Santo seja com todos, agora e sempre. Os irmãos dizem: amém. E se Deus é por nós, ninguém. Juntos, Camboriú. Amém, está decretado. Deus abençoe. Quinta-feira um grandioso culto, não falte. Tarde da bênção, círculo de oração das irmãs, e os trabalhos prosseguem.